paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Culto da vitória. Eu vi a igreja adorando e eu creio, meus irmãos, que quando você adora ao Senhor, você é encontrado por Ele, diga graças a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Livro de Efésios. Louvado seja Deus, glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos irmãos de Efésios. Recebeu uma carta aí de um homem de Deus, um zap, hoje é zap, né? A carta caiu de moda. Louvado seja Deus. Mas se você é homem, se você é mulher de Deus, o teu zap ainda é a boca de Deus falando. Louvado seja Deus. Use teu zap, use teu face para deixar Deus te usar. Glória a Deus. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, irmãos. Ou jorra água doce ou jorra água amarga. Portanto, nossa vida, se é de Deus, tudo que manifestar de nós deve ser de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo de número 4, verso de 1 em diante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Hoje pela manhã começou a reunião de oração das irmãs. Amém? Louvado seja Deus. E os irmãos, nós estamos indo no monte, nós estamos orando tanto de manhã, bem cedo. Geralmente antes das 7 a gente já está voltando, né, irmão? Mais tardar 7h30 a gente já está de volta da oração pela manhã. E também quando a gente vai à noite, geralmente é de sexta para sábado, também não é um dia ruim de ir no monte, amém? Aquele homem ou também aquela irmã que quiser ir com o seu esposo, Deus prepara, ou se combina com as irmãs, né? E vem, ou quarta-feira de manhã, toda quarta de manhã, agora vai ter a oração das irmãs, às 9 horas da manhã. Aquela que pode, não perca, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Oração, irmãos, oração aproxima a gente de Deus. Porque Deus, Ele está em todos os lugares, amém? Porém, a gente, quando peca, a gente pega o caminho de Eva e Adão, a gente procura se esconder de Deus. Mas, se a gente se aproximar, a Bíblia diz que todos que se achegarem até Ele, jamais Ele lança fora. Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Livro de Efésios, capítulo 4, verso de 1 em diante, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Depois nós continuaremos lendo e Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Louvado seja o santo nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Fala, Senhor, conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande nas suas misericórdias. Ó Deus, se não fosse a sua bondade e o seu amor, nós, a terra toda, todos os homens e mulheres, não estaríamos mais aqui sobre a face da terra, e talvez nem a terra já não existisse mais. Mas a sua bondade dura para sempre, a sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. E hoje, Senhor, estamos vivendo o tempo da graça. Mas no tempo da graça, Senhor, eu quero, por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu grande amor, porque o Senhor me amou primeiro, eu quero trabalhar para Ti, Senhor. Eu quero manifestar obras do Espírito, eu quero manifestar frutos do Espírito, eu quero, Senhor, ser útil tanto para os meus irmãos quanto para Ti, Senhor. Usa a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aplauda o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos.
Louvado seja o santo nome de Jesus. Cristo já se faz presente, diga graças a Deus. Lembra o que acontecia quando Cristo estava presente? Louvado seja Deus. Quem conhece um pouquinho da história de Jesus? Quem conhece, levanta a mão. Quem conhece um pouquinho da história de Jesus? Louvado seja Deus. Alguns não levantaram a mão, não sei se não conhecem nada, ou se estavam com a mão amarrada. Mas, irmãos, quem conhece um pouquinho da história de Jesus sabe que onde ele estava havia cura, libertação. O que é libertação, irmãos? Libertação é quando você está aprisionado, algemado, encarcerado e alguém te liberta, alguém solta você. Amém? E eu quero dizer para você que algo que aprisiona a minha vida e a tua vida é o pecado e a lei. Amém? E essa combinação entre o pecado e a lei encarcerou o ser humano, encarcerou os homens e as mulheres. Como assim encarcerou? Porque você conhecendo a lei, lembra do tal dos 10 mandamentos? Lembra? Se você se vê em falta em algum desses 10 mandamentos, você já está aprisionado, você já está condenado. Perante a lei é assim que funciona, irmãos. Amém? Se você cometeu qualquer um desses erros dos 10 mandamentos, você está aprisionado e condenado ao inferno e à morte. Porém, eu quero dizer para você que através de Cristo Jesus, que se doou lá naquela cruz para pagar o meu e o teu pecado, para pagar a minha e a tua sentença. Sabe o que significa pagar a minha e a tua sentença? Significa que alguém foi preso e morto no nosso lugar. Era para nós irmos presos, era para nós sermos chicoteados como Jesus foi, era para nós carregarmos aquela cruz, era para nós irmos para a cruz e depois da cruz a morte e por final o inferno. Não, Jesus não desceu ao inferno, desceu sim. A Bíblia diz que ele foi ao inferno, foi à mansão dos mortos e pisou na cabeça do diabo e tomou a chave do inferno e da morte das mãos dele. Diga glória a Deus. E ele não brincava não. Chamaram ele, disseram que ele era alguém que estava endemoniado. Você expulsa os demônios por causa do príncipe dos demônios, disseram para ele. Quem é que disse para ele isso, irmãos? Foi o pessoal da igreja. O pessoal da igreja chamaram Jesus de endemoniado. Então as coisas não mudaram muito. Até hoje as coisas não mudaram muito. Às vezes tem gente que nunca ouviu falar isso, ou você mesmo deve ter pensado, às vezes, tem gente que está na igreja que é pior dos que estão fora. Nunca falou isso, ou nunca pensou uma coisa dessa, ou nunca alguém disse isso perto de você. Mas isso não é novidade, isso é desde o tempo de Jesus, e anterior a Jesus. E por causa disso, meus irmãos, Jesus foi para a cruz. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus veio para aqueles que estão doentes, e o pecado representa uma doença mortal, representa uma doença chamada lepra. Já ouviu falar de lepra? Uma espécie de câncer que surge na pele da pessoa, e aquilo é transmissível, se encostar em uma pessoa para outra, pega. E o pecado também é assim, o pecado pega também. Porque a nossa carne, ela deseja as coisas do pecado e luta contra a nossa salvação. Amém? O diabo não precisa se esforçar muito não para a gente perder a nossa salvação. Basta nós mesmos não alimentarmos o nosso espírito. E como é que se alimenta o espírito, irmãos? Oração, jejum, e você precisa se afastar da aparência do mal. O que é se afastar da aparência do mal, irmãos? Se você reconhece, se você enxerga que em determinado caminho você vai pecar, você vai errar o alvo, você vai ir contra aquilo que é a vontade de Deus, você precisa sair daquele caminho para que você não vá a determinado lugar, para que você não assista determinado filme, novela, seja o que for, que está tirando a tua santidade, está tirando a tua comunhão com Deus. Amém? A vigilância é uma das coisas que a Bíblia coloca anterior à oração, jejum. Por que a vigilância está antes? Porque não adianta, é a mesma coisa
que você pegar um punhado d'água e sair caminhando com aquele punhado d'água com sede. Você está vigiando com isso? Não, você vai chegar um momento que você vai dizer, vou beber minha água, não tem mais nada na mão. Uma que derrama no caminhar e a outra que a mão não é o recipiente adequado para carregar água. Amém? Deus nos fez para um propósito. Se nós não vigiarmos, nós não serviremos para o propósito de Deus. Deus quer encher a mim e a você do azeite. Nós somos semelhantes a uma lamparina. Nós somos semelhantes a um recipiente onde Deus quer colocar um óleo santo, um óleo que é capaz de fazer com que a gente seja, como diz a Bíblia, a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Se nós não tivermos azeite, não tem como acender a lamparina, não tem como acender essa luz. E se nós formos sujos, a Bíblia diz, se for o sal estiver sujo, ele não serve mais para salgar. Só serve para jogar fora e pisar em cima. E Deus chamou a nós de sal da terra. E chamou a todos, irmãos. Não é quem tem religião A ou B, não. Porque Deus nem se agrada desse negócio de religião. E quanto mais criam religião, mais desagradam a Deus. Porque Deus, Ele quer comunhão com Ele, irmãos. E o que é comunhão? Comunhão é você amanhecer e anoitecer com Ele. Entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que se entende isso, meus irmãos? Congregando. O que é congregar? É vir para um lugar onde tem pessoas cheias do Espírito Santo, que vão contar seus testemunhos, que vão contar suas experiências com Deus, e você vai perceber que você e essa pessoa não tem muita diferença. A única diferença é, alguém tomou uma decisão com as experiências com Deus que teve, e depois de tomar essa decisão, mudou sua vida para agradar a Deus. E permanece lutando. E você vai ver que não vai ser fácil, nem para você, nem para ela. Nem para ela que está te instruindo, nem para você que está sendo instruído. E vamos enxergar juntos que sem Deus não dá. Não tem jeito, não dá para caminhar sem Deus. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E as aflições, meus irmãos, são as mais diversas. E o diabo, ele vai trazer aquilo que tem capacidade de derrubar a mim e a você. E ele é especialista em testar isso. Ele vem, ele traz uma coisa que você gosta para desagradar a Deus. Se você resistir, ele traz algo que vai te trazer tanta luta, tanta perturbação, que você talvez não resista. Se aquilo que tu gosta não é capaz de te derrubar, ele traz aquilo que tu não gosta. E ele vai testando de um lado do outro, de um lado do outro, até que ele ache a tal da fraqueza. E Deus permite que bata exatamente na fraqueza. Lembra do tentador? A palavra do tentador sempre vem à nossa mente. A palavra do tentador é o seguinte, meus irmãos. O tentador é aquele que trabalha com o metal, aquele que trabalha com o metal para transformar numa espada, num garfo ou qualquer outra coisa. Vamos supor que fosse uma espada que está sendo forjada para alguém usar. Não será ali, né, o ferreiro que vai usar. Não será o tentador que vai usar para a batalha, mas ele está preparando para alguém. Ele não é especialista em lutar, ele é especialista em tornar o metal melhor trabalhado para não quebrar no momento do uso. E aquele metal vai para o fogo e fica vermelho de tão quente, chega a ficar quase transparente. E aquele tentador, aquele ferreiro, ele levanta para a luz. Ele vai enxergar pequenas falhas escuras. Aonde está escuro é lugar de falha. Se tem falha, ele coloca num lugar mais duro e bate em cima exatamente da falha. Por isso Deus chama Satanás de o tentador. Ele vai bater exatamente nas nossas falhas, com a permissão de Deus. E por que Deus faz isso, irmãos? Porque geralmente a gente é muito arrogante. Você já notou isso? Geralmente a gente tem um bico duro, que nem diz o ditado. Geralmente a gente não reconhece nada. A gente acha que é melhor do que aquilo que a gente é. E não enxerga nenhum tipo de defeito. Em nós não, nos outros é fácil, né? Mas em nós a gente não vê os defeitos. E com isso Deus permite que o tentador bata na nossa falha. Aí a gente cai em si e diz, nossa, não imaginei que fosse falar isso. Não imaginei que fosse fazer aquilo. Não imaginei. Para que isso, meus irmãos? Para que a gente enxergue que a gente é dependente de Deus. A Bíblia diz
que a soberba precede a queda. Se a gente tem soberba em nós, nós estamos indo em um lugar plano, porém lá na frente tem um abismo. O caminho da soberba leva até o abismo e o abismo te leva à queda. A queda te leva à morte e a morte leva para o inferno. Amém? Agora, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Hã? Você encontrou a humildade em Deus, você encontrou a humildade na palavra de Deus, você vai num caminho, esse caminho da humildade, você vai trilhá-lo até que você encontre uma escada. A escada serve para quê, irmãos? Subir de nível. Deus quer fazer com que eu e você subamos de nível, na área espiritual, como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe. Nós precisamos subir de nível no caminho chamado humildade. Só sobe de nível quem anda no caminho da humildade. Se não andar, irmão, se não encontrar esse caminho, a gente não consegue. E a Bíblia diz que Deus sonda os corações. E Ele nos conhece. Deus nos conhece. O salmista Davi, nas suas orações, ele dizia: Senhor, sonda meu coração e vê se há em mim alguma iniquidade. O que ele queria dizer com isso, meus irmãos? A preocupação dele era de se apresentar diante de Deus aprovado. E se ele não estava aprovado, quem era a melhor pessoa para dizer? Deus. E Deus, meus irmãos, é um Deus pessoal. É um Deus de experiências. É um Deus que fala diretamente aquilo que está no nosso coração, aquilo que está escondido na nossa mente. As nossas fraquezas. Jesus disse: aquele que anda em pedra, aquele que anda de dia não tropeça em pedra. O que significa isso, meus irmãos? Significa que ele andava pela revelação de Deus. Amém? E eu quero dizer para você, meus irmãos, que nós devemos orar e pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para que Deus nos abra os olhos da revelação, para que Deus nos abra os ouvidos da revelação, para que Deus nos dê clareza. Para que isso, meus irmãos? Porque amanhã, daqui a pouco, nós poderemos estar caminhando no lugar da arrogância, no lugar onde nós não estamos enxergando nada, andando no escuro. E poderá haver uma pedra de tropeço, poderá haver um abismo, e nós não sabemos disso. Mas o Senhor conhece o futuro. E Deus, se tiver um lugar de obediência no nosso coração, Ele poderá dizer: não vá, não faça, vigie. Isso que você vai fazer não é da minha vontade, espera mais um pouco. E aí, meus irmãos, nós seremos livrados de problemas terríveis. Nós seremos livrados de um prejuízo imenso. Pelo simples fato de afinarmos a nossa comunhão com Deus. E como é que se dá isso, meus irmãos? Eu quero ler um pouquinho a Bíblia Sagrada e vamos conversar um pouquinho disso essa noite em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Começamos lendo o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, glória a Deus, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Prestou atenção aqui que há muitos e muitos ensinamentos em 3 versículos que nós lemos. Veja bem o começo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que significa isso, irmãos? Quem é servo de Deus não pode andar de qualquer maneira. Não pode estar falando coisas que desagradam a Deus. Não pode estar assistindo coisas que desagradam a Deus. E pasme você, aquela musiquinha que parece que não tem maldade, que não tem nada a ver, que a letra dela é tranquila. Tem vezes que pessoas acabam matando outros seres humanos para consagrar uma música, para consagrar um filme, para consagrar uma novela. Para quê? Para ter sucesso. E aí você vê assim aquela música e diz: não tem muita graça, mas engraçado, né? Pega na cabeça da gente.
Você daqui a pouco está cantando, nem sente. O que é isso, irmãos? Influência maligna. O diabo ganhou ali uma alma, um derramamento de sangue de alguém para influenciar as pessoas. E nós somos seres que, os únicos seres na terra que temos no mínimo duas naturezas. A natureza da terra, que é essa física animal, que você tem vontade das coisas. Amém? Você sente gosto, você sente dor. Isso é a natureza carnal e dessa terra. E essa natureza, irmãos, ela pode ser influenciada por outra natureza, que é a natureza espiritual, a qual essa natureza poderá ir para o céu ou poderá ir para o inferno. Duas naturezas encontradas no ser humano. E a Bíblia diz que uma luta contra a outra, para que você não faça o que você quer. Amém? Às vezes você quer pecar, teu espírito está dizendo, não, adore a Deus. Vai escutar um louvor, vai orar, vai jejuar, e você quer pecar. E você não sabe de onde é que vem essa voz, o Espírito Santo está tentando livrar você, e você não está tendo forças para negar a vontade da tua carne, e fugir desse mal. Amém? E a outra natureza, meus irmãos, louvado seja Deus, louvado seja Deus, ela não quer servir a Deus. Nós temos uma que clama por Deus e a outra que não quer. Verso 2, com toda a humildade. Humildade, diga humildade. Humildade é aquilo que nós acabamos de falar, né? A humildade precede a honra e a mansidão. Sabe o que eu aprendo com a mansidão, irmãos? A mansidão, se você decide não reagir, Deus reagirá por você. Sabe por quê? A Bíblia diz que para Deus pertence a vingança. Mas se você, pela fé, disser, Senhor, eu não vou fazer nada. Me fizeram algo contra mim, tramaram contra mim, tentaram me derrubar, tentaram acabar comigo, mas eu decido entregar nas mãos do Senhor. Aí você vai ver Deus agir em teu favor. Não significa que a pessoa será destruída, quem foi contra você. Porém, Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Deus vai te honrar, Deus vai fazer com que você esteja feliz. E às vezes, irmãos, a gente fica frustrado em ver Deus não destruir nossos inimigos. Sabe por quê? Lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas, diga glória a Deus. Poucos disseram. O profeta Jonas, deixa o homem pregar. Amém? O profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para ir pregar para Nínive, uma cidade que todos eram perdidos e estavam longe de Deus, seu coração era mau. Eles faziam um sacrifício humano para agradar a deuses, supostos deuses. Quem são esses, irmãos? São demônios. São demônios, são espíritos imundos que não andam segundo a vontade de Deus, mas andam segundo a vontade de Satanás para enganar e iludir a terra, para que o homem se perca e vá parar no inferno. Então eles serviam a esses deuses, né? Esses demônios, só que achavam que estavam na religião correta. E aí Deus vem e fala para Jonas, olha Jonas, eu quero que você vá lá e pregue para eles, e diga para eles que eles vão perecer, e o juízo virá sobre eles. Amém? Aí Jonas tenta ali, né, desobedecer a Deus, e diz, Senhor, mas é um povo mau. E Deus não volta atrás daquilo que ele diz. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus manda ele ir e acabou. Ele, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele foge do caminho. Ele vai para outro lugar e ele embarca em um navio, ele compra uma passagem, entra no navio e tenta fugir de Deus. Alguém consegue fugir de Deus, irmãos? Hã? A Bíblia diz, se formos para as profundezas das águas, lá está. Se nós formos para o alto de uma montanha, Ele está lá também. Deus está em todos os lugares, diga glória a Deus. E aí, Jonas, ele vai para o navio, ele fica cansado, vai para o porão do navio e dorme. Na metade do caminho, daqui a pouco entra alguém desesperado onde ele está. E a Bíblia diz que nesse meio tempo,
acontece uma tempestade no mar, por causa de Jonas, por causa da sua desobediência. Deus tem controle sobre as águas, sobre o vento, sobre a chuva, sobre a seca. Diga glória a Deus, porque Ele é bom. Deus é bom, meus irmãos. Aleluias. E aí eu quero dizer para você que aquele homem que entra desesperado, acha Jonas dormindo e diz: nós estamos perecendo e você aí dormindo. Levanta e clama ao teu Deus, de repente Ele te responda e nos explique o porquê que nós estamos passando por isso. Veja bem a fala daquele marinheiro, ele diz: clama ao teu Deus, ou seja, naquela época já muitas religiões existiam, não é de hoje que existem muitas religiões. Porém, a Bíblia diz que há apenas um Deus e um só Senhor, diga graças a Deus. Há apenas um Deus que fez os céus e a terra, o resto é conversa, o resto é bobagem, meus irmãos. O resto é engano de espíritos malignos. Eu quero dizer para você que Jonas se levanta e já entende o que está acontecendo. E aí a Bíblia diz que ele sobe ao convés, ele sobe a parte de cima do barco, onde estavam todos desesperados, as águas queriam invadir o barco. E eles lançam sortes. O que é lançar sorte, irmãos? Sabe aquele negócio do palitinho maior? Vamos ver quem ficar com o palitinho maior é o culpado. Eles fazem isso, né, ou para o ímpio, seja como for que eles fizeram, e caiu em Jonas. E ele levanta-se e diz: a culpa é minha. Ele reconheceu. E ele disse: Deus mandou ir até uma cidade, pregar a eles. Eu sou servo do Senhor, sou profeta. E o meu Deus é o Deus que fez os céus, a terra, o mar, o vento, a chuva. Ele fez todas as coisas. E eu sou o culpado. Me lancem no mar, que aí está tudo resolvido. E a Bíblia diz que eles pegam Jonas e lançam ele no mar. E no momento que ele cai no mar, vem o peixe, o grande peixe. Alguns dizem e pregam que é a baleia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é um grande peixe, que vem e pega Jonas, porque não é apenas a baleia, nem só o tubarão que é gigante nas águas. Né? Quando você ir na praia, você não sabe o que tem debaixo daquelas águas. Um grande peixe vem e abocanha Jonas, e vai ao fundo do mar com ele. E a Bíblia diz que quando ele estava no fundo das águas, no fundo do oceano, ele lembra do seu Deus dentro da barriga daquele grande peixe. E ele clama, ele diz: Senhor, me perdoe pelo meu pecado. Se o Senhor me levar de volta, eu prego. Se o Senhor me levar de volta, eu digo a eles que o Senhor vai trazer juízo, porque eles são maus. E a Bíblia diz que o peixe vai até a praia de Nínive e vomita Jonas lá. Eu quero dizer para você que tudo está debaixo do domínio de Deus. Diga glória a Deus. Deus manda no peixe, Deus manda no governo, Deus manda no dono da empresa que vai te contratar, vai te dar o melhor salário. Receba, irmãos. Receba em nome de Jesus. Deus manda no dinheiro que vai aparecer na tua conta, vai cobrir todas as tuas despesas em nome de Jesus. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Creia e receba o teu milagre em nome de Jesus. Deus te dá livramento do homem mau, diz a Bíblia Sagrada. E Jonas tinha medo de ir para aquele lugar. Então Jonas é vomitado lá, ele, né, depois de receber, né, tamanha balançada, ele é levado até a praia, depois ele caminha até a cidade. E ele começa a pregar. A voz é vindo, o juízo de Deus, vocês são maus. Deus vai destruir vocês. E a Bíblia diz que ele prega por toda a cidade. E depois que ele pregou por toda a cidade, ele se afasta por um momento. E ele vai até um lugar alto para ver a destruição daquela cidade, porque ele sabia que Deus não brincava. E a Bíblia diz que o rei daquela cidade se arrependeu dos pecados que eles estavam cometendo. E proclamou, baixou um decreto dizendo: nós não comeremos nem homens, nem mulheres, nem crianças, e nem os animais comerão, enquanto nós não recebemos o livramento da parte de Deus. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que a Bíblia diz
que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Deus toda manhã está a fim de perdoar a mim e a você. Porém, meus irmãos, o livramento chegou. Diga glória a Deus. Deus derramou o seu livramento. Deus fez com que aquele povo soubesse que eles não seriam mais destruídos. E aquele povo todo se converte ao Senhor. E aquele povo todo escapa do juízo de Deus. Sabe o que Jonas faz? Jonas ficou bravo com isso. Bem que eu não queria vir pregar. Olha só, o povo se arrependeu, o Senhor não matou. Agora fiquei eu de bobo. Falei que eles seriam destruídos, eles não foram. Veja bem como é a nossa mente, irmãos. Veja bem como é a nossa cabeça. Muitas vezes as pessoas se levantam contra nós. Nós clamamos para Deus nos dar livramento. Deus sempre nos abençoa, sempre nos livra. Mas se Deus não matar o nosso adversário, a gente fica bravo. Esse não é o coração de Deus. Esse nunca foi o coração de Deus. O coração de Deus é sempre de perdoar, de trazer misericórdia, de estender a sua mão, de dar livramento para aqueles que se arrependerem. Diga graças a Deus, senão nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Exemplificando o coração de Deus, Jesus em algum momento, irmãos, envia os seus discípulos para pregar. Naquela cidade ninguém quis atendê-los, ninguém quis ouvi-los e ninguém deu crédito à pregação deles. Aí João embrabou, o apóstolo do amor. Depois, cheio do Espírito Santo, ele se torna, né? Mas antes disso, ele chega para Jesus e diz: podemos orar, Senhor, como foi com Elias? Podemos orar como foi com Eliseu, para que Deus derrame fogo do céu e mate essa gente? Cristo olha para eles e diz: vocês não entenderam que espírito que sou eu. Eu vim salvá-los, eu não vim para condená-los, eu não vim para destruí-los, eu vim para salvá-los. Diga glória a Deus. Deus quer salvar a nós de todo o costume ruim, todo o costume que nos leva ao inferno, todo o costume que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta da fé. Afastando-nos da fé, nós somos afastados do milagre, nós somos afastados dos livramentos de Deus, afastados da vida eterna. Não, você não está entendendo. Quando morrer todo mundo vai para a vida eterna. Quem te disse? Quem te disse? A Bíblia prova para nós, meus irmãos, que se nós não entrarmos pela porta estreita, e para chegar na porta estreita, e ir pelo caminho estreito que é Cristo, nós não entraremos no céu. Ah, mas eu conheço fulano lá, ele prega, ele canta, ele faz a obra. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei através do teu nome. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Quem que Deus conhece, irmãos? Quem obedece a sua palavra, quem diz sim à palavra de Deus, quem aceita o livramento através de Cristo Jesus. Quem aceita ser crente? Vamos simplificar bem? Quem aceita ser crente? Porque, irmãos, é uma questão de escolha. Deus não vai obrigar ninguém. E eu já aprendi com Deus, eu não insisto com ninguém. Se a pessoa quiser servir a Deus, irmãos, vamos orar de madrugada? Vamos. Vamos no monte? Vamos. Vamos orar de tarde? Vamos. Vamos lá no centro de macumba, lá alguém pediu a oração? Vamos. Agora, não quer nada com nada, irmãos? Eu não vou. Não me disponho. Porque a Bíblia diz que para não lançarmos pérolas aos porcos. Muitas pessoas que me pedem oração, me pedem uma vez só. Venha orar na minha casa, não sei o que. Às vezes nunca vem na igreja. Vou, amém, fui lá, orei. Ah, o que o senhor acha? Macumba, o que é? Compromisso com Deus. Tu quer compromisso com Deus? Tu quer mudar? A Bíblia diz que nós temos que descer as águas, nós temos que abandonar o pecado. Tu quer mudar? Não, mas me diga se é uma macumba. Não é.
Não é macumba, meus queridos. É compromisso com Deus. Se tem, tem. Se não tem, não tem proteção de Deus. Não tem livramento, não tem nada. A Bíblia diz que a maldição não repousa sem causa. Se nós vivemos sem guarda-chuva e vem uma chuva, vai molhar ou não vai? Não tem como não ter compromisso com Deus e querer que não se molhe. Compromisso com Deus te traz livramento. Diga graças a Deus. Compromisso com Deus faz com que você não seja atingido, atingida. A Bíblia diz no Salmo 91. Vamos ler. Salmo 91. Glória a Deus. Deus não obriga ninguém, irmãos. Deus convida. Convidar, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloco. Vamos dar uma paradinha aqui? A sua verdade é escudo. Escudo serve para quê, irmãos? Já assistiu o filme de guerra antigo? Não filme antigo, mas guerras antigas, né? Guerras com espada, com flecha, com machado, né? Vem alguém te dar uma machadada, você leva o quê? O escudo. Deus é teu escudo. Se você for o seu servo, a sua serva, aí Deus é teu escudo. Se você não for, irmão, você não tem nada no braço. Leva o braço, pega no braço. Leva a cabeça, dá na cabeça. Você está totalmente desprotegido sem Deus. Deus é teu escudo e bloqueio. O que é um bloqueio? Bloqueio seria uma muralha, seria um grande muro, seria um lugar fechado, um tanque de guerra. Seria eu acho que é bunker o nome, se eu não me engano. Um lugar seguro. Deus para nós é um lugar seguro, onde a gente não será atingido. Diga glória a Deus. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Espanto noturno. Lembra daqueles passos dentro de casa que ninguém está caminhando e você vê, escuta alguém caminhando, vê vulto, às vezes vê alguém te chamar? Esse é o espanto noturno. Espíritos imundos, demônios que andam por todos. Não adianta fechar a porta, não adianta fechar a janela, não adianta esconder o espelho que nem fazem com o trovão. O diabo atravessa a parede, irmãos. Lembra da passagem? Vamos citar assim. Vamos citar, depois a gente continua lendo. Lembra da passagem das pragas no Egito, de Moisés? Lembra? Que houve uma palavra da parte de Deus por Moisés ao povo de Deus. A palavra era para quem? Ao povo de Deus. Passe e pegue o sangue do cordeiro, passe nos umbrais da porta, e ali o espírito da destruição, o espírito da morte não entrará. Amém? O que aconteceu aquela noite? Quem não tinha a marca na porta do cordeiro, o mal entrou e matou o seu filho primogênito. Amém? Estão prestando atenção? Matou quem? Quem? O filho mais velho, o filho primeiro. E no outro dia foi choro e pranto naquele lugar, porque o juízo de Deus vem aonde ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Lembra? Moisés foi até Faraó. Moisés disse, se você não deixar o povo de Deus ir, Deus vai derramar o juízo e os filhos primogênitos de todos aqueles aqui dessa terra morrerão. Deus deu ou não deu uma chance? Quando alguém briga com o filho e diz, obedeça, senão eu te bato. Se ele desobedecer, o que acontece?
Tem pai que ficou com dúvida. Sangue de Jesus tem poder. Dá autoridade aos pais e mães, Pai. Em nome de Jesus, para não criar um monte de filho mal educado. Em nome de Jesus. Bate no Léo, Lene. Em nome de Jesus. Bate logo no primogênito. E o outro fica com medo, não apronta. A Maria não ria muito. Ela é primogênita. Então, meus irmãos, Deus ele vem e dá a primeira chance. Primeiro dá a chance. Deus vem e diz, deixa o povo ir. Ou senão vocês vão receber juízo. Amém? O juízo não vem, irmãos. Macumba não pega se você obedece ao Senhor. E a primeira coisa que a Bíblia manda que a gente tenha é Cristo na nossa vida. E tendo Cristo, a Bíblia diz, se a gente ama Ele, a gente tem que obedecê-lo. Para obedecê-lo, a segunda coisa, nós devemos declarar publicamente que servimos a Deus. E como é que fazemos isso? Vamos às águas do batismo. Desce as águas do batismo, né? Se batiza nas águas, e depois busca incessantemente o batismo com o Espírito Santo. Começa a orar e se separa do pecado, irmãos. Se separe do vício, se separe de relacionamentos que não é casamento, se separe de tudo. O único relacionamento que Deus aprova é casamento. Por isso que crente, não interessa a idade que tenha, só namora para casar. Ah, eu estou namorando para ver. Então não namore, vá orar. Vá orar. Amém? Já basta nós que não conhecemos a palavra e levamos na cabeça e até ajeitar, até consertar, leva tempo, irmãos. Por isso que a Bíblia aconselha também aquele que namora, que é crente, que namore alguém da mesma fé. Da mesma fé. Porque, irmãos, só quem casa e está firme com Deus e o outro não está, sabe a luta que é até que os dois se firmem. Porque lutar por si mesmo para se firmar com Deus já não é fácil. Agora você não está muito legal. E ainda tem que orar para Deus abençoar o outro. Isso é terrivelmente pesado. Então e a Bíblia, irmãos, ela manda que a gente corrija a nossa vida, que a gente alinhe nossa vida e seja cheio do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o consolador, ele é o professor, ele é quem vai lembrar as palavras de Jesus, é aquele que vai nos encher de dons e vai preparar e vai embelezar, que é o mesmo que adornar a igreja para Cristo. A igreja, nós todos, representamos um corpo espiritual na terra, que representa a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. E essa noiva tem que ser sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula, para encontrar com aquele que é perfeito. Diga graças a Deus. Então, irmãos, no outro dia era choro, lá na terra do Egito. Por quê? Não quiseram obedecer, a arrogância, né? A Faraó achava que ele era Deus na terra. Ele não conhecia Deus de verdade. Ele conhecia os demônios que enganavam a ele. E aí quando ele se depara com Deus e Deus não brinca e não volta atrás na sua palavra, ele vê a morte do seu filho mais velho, que iria assumir o trono. E ele diz, pode ir embora. Amém? Nós não precisamos passar por dores desse jeito para entender que servir a Deus é melhor, irmãos. Isso não é ameaça, não é nada, mas... E Deus não é ruim também. Deus não é mau. Deus, ele dá um tempo de oportunidade. Deus, ele deixa a gente escolher. E se por um período determinado por ele, a gente continuar teimando, a gente verá o juízo. E o juízo, meus irmãos, vem do plantio e colheita. Nada mais é que consequências das nossas atitudes. Juízo vem por consequência das nossas atitudes. Amém? Vamos continuar lendo. Verso 5, não temerás espanto noturno, ou seja, os demônios, esses que entram para matar, roubar e destruir. Nem seta que voa de dia. Seta, no mundo físico, seria a bala perdida, seria o assalto, seria o teu inimigo que quer matar você, seria um monte de coisas desse gênero, fisicamente falando, ou espiritualmente falando, é aqueles pensamentos
que acabam levando você para se desviar da fé, para acabar com o teu casamento, acabar com a amizade, acabar com o relacionamento familiar, seta que voa de dia, algo para influenciar. Na hora que você está bravo, você fala uma palavra, foi uma seta que te empurrou, você vai continuar culpado. Mas o diabo, ele é especialista em fazer com que as pessoas falem aquilo que elas não queriam falar. No momento errado, na hora errada, e aí fere o outro, aí gera mágoa, e aí, meu Deus, é só o sangue de Cristo para ter vitória. Aí vem falar, um pastor, nada dá certo na minha vida. Aí vai ver, tem uma mágoa. E através da mágoa, o diabo tem total acesso à tua vida e a tua vida não avança. Não avança em todas as áreas, irmãos. E pasme você, até na área financeira, influencia muito. Se você tem uma mágoa, você não vence em nenhuma área. Verso 6. Nem peste que anda na escuridão. Deus está dizendo, sirva a Deus. E você não precisa temer nenhuma pandemia. Amém? Nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Preste bem atenção nessa parte, versículo de número 11 do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Você entende o que é isso, irmãos? Deus dando ordem aos anjos, dizendo, ó, naquela casa o mal não pode chegar. E o anjo desce. E o anjo, irmão, não vem para brincar. E a Bíblia diz que no tempo do juízo, que até o inferno vai entrar em juízo, para você entender, um anjo vai descer, um anjo prenderá todo o inferno e o diabo. Você entende o que é isso? Milhares e milhares de legiões presas por um anjo. Tem gente que acha que o diabo está pertinho de Deus. Nem de um anjo ele está perto. Que dirá de Deus? Um anjo descerá, aprisionará o diabo e todos os demônios, todos os espíritos imundos. E até o inferno será aprisionado por um anjo. Diga graças a Deus. E a Bíblia diz o que aqui no verso 11? Eles te sustentarão, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nem uma carreta, nem um trem carregado de ferro poderá atropelar você, se o Senhor der uma ordem ao teu respeito, dizendo, livre a Maria, livre o irmão, livre a irmã, livre aquela mulher, livre aquele homem do mal. O que vier contra você será despedaçado por Deus, através de um anjo que ele deu uma ordem. Oh, aleluia. Rabassubi akandarai. É motivo de você se alegrar, irmãos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Verso 12. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão. E a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que não encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, viver com Deus, você vai encontrar e vai enxergar a salvação. E é por isso que nós vamos viver para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer para você que servir a Deus não há nada comparável. Nada comparável. Nós estamos no culto da vitória, amém? E muitas pessoas estão acostumadas a ir na campanha
para receber a prosperidade, para receber a cura, para receber muitas coisas. Até a macumba oferece, né, o casamento, ou se não, devolve o teu dinheiro de volta. Porém, há algo melhor, maior, mais excelente do que todas essas coisas. Aleluias, que é a vida e vida com abundância. E essa vida e vida com abundância é em Cristo que você precisa estar. Aí você recebe todas as bênçãos. E a Bíblia ainda diz mais. A bênção vai correr atrás de você. Você não precisa cumprir a campanha da bênção para receber a bênção. A bênção vai correr atrás de você. Ou seja, você pela fé vai determinar no teu coração: eu sirvo ao Senhor. Portanto, pela graça e misericórdia de Deus, a melhor oportunidade eu não vou ir atrás. Vai vir alguém, vai ligar para mim, vai vir na porta da minha casa, vai falar com um conhecido meu e vai me oferecer isso e isso para mim trabalhar lá. E Deus vai te mostrar o que é viver pela graça. Viver pela graça é receber coisas que você e eu não merecíamos. Mas pela fé nós atingimos coisas extraordinárias, que pela lei seria impossível. O que é a lei, meus irmãos? Tentar mostrar uma boa aparência, mas dentro do nosso coração, Jesus especificou algo para a gente ficar de orelha em pé. Quer mostrar boa aparência, quer mostrar que é melhor que os outros, ou que é melhor, sei lá, que alguém, ou que você mesmo. Porém, a Bíblia diz que se no nosso coração nós desejarmos a mulher, e com ela, né, imaginar que está fazendo alguma coisa pecaminosa, nós já cometemos adultério com ela. Só de imaginar. A Bíblia diz que se nós tivermos raiva no nosso coração e pensarmos o mal do próximo, nós já o matamos no nosso coração. E portanto nós já somos réus do juízo, ou seja, estamos condenados ao inferno por causa disso. E se nós não encontrarmos a graça, nós já estamos condenados. Agora, se nós servimos a Jesus, se nós recebemos Ele como nosso Salvador e Senhor, Salvador é a entrada, irmão. Recebeu Jesus, você está salvo. Diga graças a Deus. Se você quiser entender como funciona o reino, aí você vai encontrar o Senhor. O que significa isso? A Bíblia diz que a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E tudo que tem na terra pertence a Deus. Quer participar desse reino que Ele é dono de tudo? E Ele poderá entregar na tua mão o que Ele quiser. Não é o que nós queremos, é o que Ele quer. Basta nós começarmos a fazer a sua vontade. Irmãos, o reino diferente de viver pela lei, você não terá aparência de santidade. Porque a Bíblia diz que Deus não aceita a aparência do homem. Você está entendendo, irmãos? Deus não aceita a aparência do homem. Sabe o que significa isso? Você pode olhar para mim, ou alguém pode olhar para você e dizer: nossa, como é bonzinho, como é boazinha, como é legal, como essa pessoa é incrível. Mas Deus olhar para nós e dizer: eu o reprovo, eu a reprovo. Por causa disso e por causa daquilo. Amém? Agora, se nós vivemos pela graça, nós podemos até não ter aparência de santidade, podemos até não ter a aparência de quem é de alguma religião, porém, pela graça, nós somos salvos, e também pela mesma graça, Deus convida a fazer o seguinte: venha trabalhar para mim, que é o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Diga glória a Deus. Então a Bíblia não está dizendo que os sinais seguirão os pastores. Os sinais seguirão os apóstolos. Os sinais seguirão as missionárias, os missionários. Os sinais seguirão aquele que anda com a roupa X, com a gravata, com a saia, nada. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Você crê?
Então a cura, a libertação, a prosperidade vai correr atrás de você, se você participar do reino. E o reino, existe um rei. E se há um rei, nós devemos obedecê-lo em tudo e nos esforçar muito para agradá-lo. E aí a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Aí entra a parte de ter o melhor dessa terra. Se você agradar o rei, ele diz: senta comigo no trono, aleluias. E sentar no trono significa posição de autoridade na terra. Aonde o inexplicável vai começar a acontecer contigo. Lembra de Jacó? Glória a Deus. Jacó vai para uma terra para casar-se. Chegando lá, ele é enganado pelo seu sogro. Ele gosta muito, né, da sua esposa, ainda não era esposa, né? Se não estou enganado, era Raquel. E ele pensa consigo: olha, eu quero casar com ela. O sogro diz a ele: olha, se você trabalhar para mim 7 anos, você está liberado para casar. E aí a Bíblia diz que o sogro viu que Deus era com ele. E ele, né, para agradar o moço, para o moço não ir embora, para não desanimar na estrada, diz assim: escolhe o teu salário. Escolhe o que tu quer ganhar para trabalhar comigo. E ele diz: olha, né, as ovelhas que forem malhadas, então serão minhas, que nascerem malhadas. Ele disse: não, eu topo, porque era raro nascer uma ovelha malhada. Ele foi muito humilde ainda. Sabe o que Deus fez? Começou a nascer só ovelha malhada. Irmãos, quando Deus é contigo, o improvável acontece. Diga graças a Deus. E aí, meus irmãos, aquele homem, né, quando vê, o rebanho das malhadas já estava maior que o rebanho das que não tinham malha, das que não tinham mancha. E ele diz: rapaz, vamos trocar. As que nascerem branquinhas são todas tuas. E a Bíblia diz que começa a nascer só ovelha branquinha. Porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, quero dizer para você que isso é um sinal de graça para nós. Se nós queremos o melhor de Deus, o melhor dessa terra, o melhor da paz em nós, prosperidade real e verdadeira. E outra coisa, meus irmãos, entramos pela porta da salvação. Essa salvação deve ser mantida com o nosso propósito até o fim. Essa é a prerrogativa de Deus, essa é a lei de Deus a respeito da graça de Cristo. Tem que permanecer até o fim. Amém? Fez o teu propósito com Deus? E algumas pessoas querem dar uma de espertos, né? Ou espertas. Eles pensam assim: não, eu não quero fazer compromisso agora, porque eu sei que eu não vou cumprir, então não vou fazer. Quando eu for bem velhinho, eu vou aceitar Jesus e vou servir a Deus. Daí não tem muita coisa para fazer mesmo. Aí eu vou na igreja. E aí você visita um cemitério, você vai encontrar lá lápides de pessoas com 10, com 12, com 5, com 20, com 25, com 21. Todas as idades, inclusive a minha idade e a tua lá. Porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora que vamos partir dessa terra. E esperteza com Deus é ao contrário. Se a gente pensa que é esperto, Deus ele abomina, Deus detesta, Deus tem asco de gente que acha que é espertinho. E a Bíblia mesmo diz que havia um homem, que ele era muito rico, e pensou consigo: vou aumentar meu plantio, vou aumentar meus celeiros, e aí depois de colher essa nova safra, não preciso me preocupar com nada, vou viver numa boa até o final. E a Bíblia diz que Deus iria naquela noite pedir a sua alma. E a Bíblia diz um recado: o que você vai apresentar para Deus quando você partir? Irmãos, nossos bens aqui na terra, o nosso pecado aqui na terra, nada disso serve para apresentar diante de Deus. A única coisa que serve para apresentar diante de Deus, irmãos, é que nós aceitamos a Jesus, entramos na salvação.
e bens materiais lá no céu. Tem gente que acha assim, ó, no céu não vai ter bens materiais, você está enganado. Você está enganada. No céu é um lugar riquíssimo, que você poderá viver uma vida de pobreza lá, se você não abrir teu olho aqui. Lembra daquela palavra que diz, aquele que ganha almas é sábio e acumula um tesouro no céu. Irmãos, no céu há todo tipo de casas, pequenas e grandes, e também há todo tipo de recompensas, grandes ou pequenas, ou nenhuma. E a Bíblia é bem clara, irmãos, que nós iremos fazer uma obra para Deus aqui na terra. E se a nossa obra tiver um bom material que nós estiver usando, ali a Bíblia está comparando o seguinte, né? A gente vai construir aqui uma igreja, e aí no final a gente vai meter fogo para ver se queima. Se queimar, nós estamos reprovados, a nossa obra não aprovou. E aí nós não teremos o pagamento do serviço. Amém? É a mesma coisa trabalhar para Deus. Não, mas eu não quero pregar, não estou mandando tu pregar. Ah, eu não quero ser obreiro na igreja. Também não é isso. Quando Deus nos chama para sermos testemunhas de Jesus. E o que significa isso? Significa que você vai contar para os outros, olha, minha vida era uma desgraça e agora está uma benção. Eu não tinha paz e agora tenho paz. Tudo isso, irmãos, é fazer a obra para Deus. Amém? Convidar alguém para vir no culto com você, tudo isso é fazer a obra para Deus. Ofertar é fazer a obra para Deus. Porque muitas vezes você está trabalhando lá e você realmente, né, não foi chamado por Deus para pegar um microfone, né, mas você, nada impede de você ser um ofertante e de você também comunicar às pessoas lá no teu trabalho. Olha, eu não dormia, eu estou dando exemplos aqui de pessoas que congregam conosco, pessoas que não dormiam se não usasse droga, e hoje dormem bem para a glória de Deus, e já não precisa mais de droga, diga glória a Deus. Pessoas que estavam com os filhos à beira do abismo para cair, para perder os filhos, perder tudo, perder casamento, Deus restaurou família, casamento, filhos e tudo. E nós devemos contar isso às pessoas. E também sustentar a obra de Deus, através da prosperidade que Deus trouxer na nossa mão. Diga graças a Deus. Ah, mas eu estou desempregado, eu estou no fundo do poço. A Bíblia diz que o profeta Eliseu é mandado por Deus, ele estava num período de muita fome e seca na terra. E Deus vai falar com ele, olha, vai para tal lugar. E lá tem uma viúva que eu já ordenei que te sustente. Eliseu vai. Deus é muito engraçado, irmãos. Preste atenção. Eliseu vai. Chegando lá, tem uma viúva pobre que tinha um pouquinho de farinha. Veja como Deus é engraçado. E um pouquinho de azeite. E Deus disse que preparou ela para sustentar o profeta, irmãos. E aí, ele chega para ela está catando uns gravetos, ele diz assim, o que você está fazendo? Ela diz, eu vou preparar o último pedacinho de bolo, para mim e para o meu filho comer, e depois morreremos. E ele diz assim para ela, primeiro prepara para mim, e depois vocês comerão. E ela diz assim, conforme a tua palavra assim será feito. E a Bíblia diz que ela fez para ele, e para ela e para o filho, e a farinha não acabava e nem o azeite. E fez até o período da fome passar, irmãos. Um grande período se passou, e aquela farinha não acabava, aquele azeite não acabava, porque Deus é o Deus de milagres. Deus, ele faz, irmãos, independente da circunstância. Ah, eu serei abençoado agora, porque agora o Brasil está na bênção. Tem muita gente que perdeu muitas coisas quando o Brasil parecia estar na bênção.
E muita gente agora, nesse tempo, onde estão dizendo, tem crise, tem isso, tem aquilo, agora vai ser cada vez pior. E Deus está abençoando pessoas. Deus está derramando a sua graça. E qual é a diferença, irmãos? A diferença está em crer. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, irmãos, no culto da vitória, eu profetizo que você será abençoado no tempo da desgraça, no tempo da escassez, no tempo onde todo mundo está reclamando. Você será uma testemunha de Jesus. Chega dessa conversa, servir a Deus é tão difícil, irmão. Servir a Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Servir a Deus é a melhor coisa que existe. Servir a Deus é contar testemunho sempre. Servir a Deus é ver Deus te livrar sempre. Mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ser alegre. Largue o mau humor de lado e vá viver bem. Viva bem e veja o milagre de Deus. Viva bem e veja o milagre de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus convida a mim e a você essa noite, para nós mudarmos de lado, sair do lado da desgraça, do lado onde você tem que ter medo da macumba, você tem que ter medo da crise, você depende do governo. Não, muito pelo contrário. O governo é que depende de homens e mulheres de Deus de fé, se levantarem para orar, se levantarem para profetizar a bênção sobre a nação, a bênção sobre o prefeito, sobre os vereadores, a bênção sobre o governador, a bênção sobre o presidente, a bênção sobre as nações, a paz no mundo. A Bíblia manda a gente orar por isso. E a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. Deus quer a paz, diga glória a Deus. Mas para isso nós precisamos nos levantar como um grupo forte de fé, e que não vai arredar o joelho do chão, enquanto não vê um milagre, não só para si, mas para todos ao nosso redor, para a glória de Deus. Nós contaminaremos o mundo com a nossa fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a unção que você precisa para vencer nesse tempo. A porta que você precisa já vai vir atrás de você. A ligação que você nem está esperando, você vai tocar teu telefone e vai dizer, olha, escolhe o teu salário. Olha, apareceu um dinheiro na tua conta, toma. E eu quero dizer para você que o melhor tempo de Deus ainda está chegando para você. A terra entra em crise, nós entramos em Cristo. E a terra não vai melhorar não, irmãos, mas nós vamos viver bem até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Só haverão desgraças por aí, mas para nós que servimos a Deus, nós veremos o livramento do Senhor para a glória de Deus. Orebassubiacandarai. Deus convida você essa noite, em nome de Jesus. Prepara os louvores já, irmão, em nome de Jesus. Deus convida você essa noite a confiar nele e a fazer um propósito real e firme com Deus. Nós teremos batismo nas águas. Você não pode deixar de participar disso. Se você fizer a pergunta que aquele eunuco fez para Filipe, o que é necessário se batizar? Tem água, tem tudo, né? Eu quero me batizar. O Filipe, ele fez uma pergunta para o eunuco. Ele disse, você crê de todo o teu coração no Senhor Jesus? Se você crê, irmãos, nada te impede de se batizar. Se você crê, nada te impede. Preste bastante atenção agora, porque é a tua oportunidade chegando diante de você. Se você crê, meus irmãos, se você crê, essa é a única barreira que impede você de se batizar, única barreira que impede você tomar a Santa Ceia, única barreira que impede você ser cheio de Espírito Santo é você crer ou não crer. Jesus dizia, chegaram para ele e disseram, olha, mestre, você pode curar meu filho? Ele está miseravelmente endemoniado. Jesus disse, se você puder crer. E aquele pai disse para Jesus, aumenta a minha fé. Me ajude com a minha fé. E Jesus realiza um milagre. Irmãos, a Bíblia diz que tudo que se você tiver falta, Deus ele te dá, de graça.
de graça. Aqui não tem nada pago, irmãos. Aqui não tem nada pago, aqui é de graça. Para a glória de Deus. O que você precisar, Deus te dá de graça. Oh, rebassubi acandarabassubi acandarai. Rabassubi acandarai. Por isso eu te convido a orar essa noite. Por isso eu te convido a você fechar os teus olhos e começar a dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me ajude com as minhas fraquezas. Senhor, eu quero me batizar nas águas, mas primeiro eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Há um livro, irmãos, no céu, onde Deus coloca lá todas as pessoas que fizeram compromisso com Deus. E esses que estiverem o seu nome no livro serão salvos. Portanto, nessa noite, se você pedir a Ele em nome de Jesus, Ele escreve o teu nome no livro da vida. Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Senhor, me ajude a permanecer, eu quero descer as águas do batismo. Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor, meu Salvador, e me ajude até o final, nessa batalha, nessa luta, nessa caminhada. Eu quero entender a Tua graça. Eu quero parar de tentar merecer as coisas, e eu quero me esforçar para Te agradar, Senhor, porque eu sei que o Senhor já me deu lá naquela cruz, tanto a salvação como uma vida extraordinária aqui na terra. E se você crê nisso, irmãos, as portas já se abriram, e pela fé receba a tua cura, receba o teu milagre, receba aquilo que você quiser da parte de Deus, agora, em nome de Jesus. E eu não brinco, e eu falo a verdade diante de Deus, e Ele testemunha comigo, e com a sua palavra, Rabassubi Acandará, e eu profetizo que todos os demônios que te atormentaram, caíram por terra, acorrentados, e são jogados fora da tua vida, da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, receba a bênção completa da parte de Deus, e já saia daqui com paz no teu coração. E quem tem paz dentro do seu coração, o diabo vai tentar botar discussão, vai tentar fazer com que você perca a tua bênção, mas você vai entender que Deus é que luta por você. Você não precisa se estressar com nada, você não precisa discutir com ninguém, porque Ele luta por você, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos e adore a Deus. Adore já agradecendo, irmãos, pelo teu milagre. Eu creio e não duvido de que o milagre de Deus já chegou. Rabassubi Acandarai. Eu creio e não duvido. Adore ao Senhor. Diga muito obrigado, Senhor. Diga obrigado, Deus. Me encha do teu Espírito. Peça. Ele já pode fazer agora isso. Ele já pode encher você do Espírito Santo. Foi assim com o apóstolo Pedro, ele pregou, e quando terminou de pregar, Deus encheu a todos do Espírito Santo, aleluia, receba, em nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Fale em novas línguas, xarabassubi acandarai, xerebacandarabassubi acandarai. Orebassubi acandarabassubi acandarai. Espírito Santo de Deus, aleluias. Remandarabassubi. Abre a visão do teu povo agora, Senhor. Abre a visão e mostra o tamanho da libertação, o tamanho do milagre que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, aleluias. Rabassubi acandarai. Vai adorando, irmãos. Vai adorando em nome de Jesus. Conecte e desconecte o cabinho. Orebassubi. Ora bassubi acandarai, vai adorando. Pode deixar sem. Aleluia.